Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Muito obrigado a você pela sua companhia. Vamos juntinhos, nós dois juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento, viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje é terça-feira, dia 21, não é? Aliás, 22, dia 22 de setembro de 2015, praticamente setembro quase indo embora, tá voando o tempo, né? O ano tá voando. Muito bem, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Campanha da Apala tenta sensibilizar a sociedade para a doação de cabelos para pacientes com câncer. Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carro e nós vamos saber mais sobre as ações que estão sendo realizadas aqui em Maceió. Avanço da maré tem atingido coqueiros na orla de Maceió e muitos coqueiros estão prestes a cair. Servidores do Pan Salgadinho decidem paralisar atividades e atendimentos que já estavam comprometidos com a paralisação dos médicos, agora está totalmente suspenso. Mais um sofrimento para a população que precisa. Aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com meu grande amigo médico, Dr. Fábio Lima, sobre a sepse, ou a conhecida e popular infecção generalizada, como ela é mais conhecida e tem acometido muitas pessoas. Vamos saber o risco e como contrai essa sepse, tá bom? Daqui a pouquinho aqui ao vivo em nossos estúdios com o Dr. Fábio Lima. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Está de volta. Muito bem, muito obrigado, muito bom dia. Começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Quero agradecer sempre a cada cantinho que você esteja, por sempre nos deixar entrar em sua casa todas as manhãs. Muito obrigado. Entra na minha vida. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência. Vamos juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia com as notícias quentíssimas do Fenômeno. E olha, você pode continuar interagindo junto com a gente com o nosso WhatsApp, 981079872. Você entra em contato com a nossa produção, manda suas mensagens, imagens, vídeos, enfim, suas fotos. Participe junto com a gente, que é mais uma forma de interação. Se você preferir, você pode também ligar no 3377-9097, que é o telefone do povo. Você liga, pode fazer perguntas aos nossos entrevistados, pode entrar ao vivo em nosso programa, participe sempre junto com a gente, que é muito importante essa interação. E se você preferir, você pode também se tornar o nosso repórter cidadão. Mas como é que eu faço isso? Fácil, basta você baixar o aplicativo Skype, colocar TV Mar e rapidamente você já está em contato com o nosso master, com a nossa direção de TV e entrará ao vivo como nosso repórter cidadão, trazendo informações em qualquer parte do nosso estado de Alagoas, aqui na capital do Brasil e do mundo, tá bom? Então continue participando, porque afinal de contas, este programa é feito para você, por você e com você, tá bom? Participe, sejam bem-vindos. E olha, sem perder tempo, direto à notícia. O corpo de um homem foi encontrado ontem na Lagoa Manguaba, no município de Marechal Deodoro. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de afogamento. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social, o CIODES, o corpo de Márcio dos Santos, de 33 anos, apresentava algumas lesões, mas não foi possível identificar o que teria provocado os ferimentos. A suposta vítima de afogamento foi localizada lá no povoado Riacho Velho, que fica próximo ali daquele balneário que tem ali, o Broma, não é? Naquela região dali. Então foi naquela região onde o corpo foi encontrado. Esse é o quarto caso de afogamento com morte registrado em Alagoas nos últimos 15 dias, não é? O sol volta a ficar um pouco mais quente, as pessoas tendem a procurar o mar, a lagoa, os rios, os açudes e muitas vezes por excesso de confiança, né? Ou muita ingestão, às vezes, de álcool, não estou dizendo que esse é o caso, mas em alguns casos acabam se exagerando, né? Nas braçadas, nas nadadas e acabam perdendo aí suas vidas. Então, muita atenção na hora de mergulhar. Gente, olha, 3 homens roubaram um carro na tarde de ontem, próximo ali ao terminal de ônibus da Avenida Rotary. Aliás, atenção polícia, o negócio tá feio lá no terminal
da Avenida Rotary, viu, gente? Muita gente ligando para cá reclamando da violência em relação à violência naquele local lá da Avenida Rotary, tá bom? Fica ali no bairro do Farol, na Rotary, todo mundo já conhece, que é o terminal. Durante a fuga, os criminosos caíram em uma vala, como vocês estão vendo nas fotos aí, na foto aí, ó, numa vala e acabaram abandonando o veículo. Policiais militares fizeram buscas, mas os suspeitos não foram encontrados. Segundo a vítima, ela estava chegando no supermercado, tinha acabado de fazer compras, né? E estavam no supermercado. E ao estacionar o veículo na porta da residência, foi surpreendida por 3 criminosos. No carro estavam a mãe e a filha de 6 aninhos, né? Depois do roubo, os assaltantes fugiram com o carro. E a vítima acabou denunciando o caso à polícia, que acabou fechando o cerco, realizando rondas na região e encontrando o carro e também os produtos roubados nessa vala, até que ninguém foi preso. Mas não chega nem a ser uma vala, na verdade é um local mais baixo um pouco do que a rua, porque as pessoas têm casas ali, então ela está um pouco abaixo do nível da rua. E eles acabaram fazendo a volta do carro, eles entraram nessa rua, tentando empreender fuga, ficaram presos na rua, porque a rua é sem saída. Como eles viram que não tinham como fazer, tentaram fazer a curva do carro, a volta do carro para voltar, e aí acabaram perdendo a direção do carro e caindo na valeta, ficando com o carro preso, não conseguindo sair e acabaram fugindo a pé. A polícia está no encalço desses vagabundos que vêm aterrorizando aquela região da Rotary, tá bom? Atenção, polícia, a população ligando, pedindo providências urgentes, mais rondas naquela região, porque tem sido constantes os assaltos, né, e furtos naquela região da Avenida Rotary, somente no terminal. Olha, um jovem de 27 anos foi detido e agredido por populares ontem após roubar uma pessoa lá no bairro do Tabuleiro do Martins. A polícia militar foi acionada e acabou conduzindo o suspeito à central de flagrantes. Segundo o Centro Integrado de Operações da Defesa Social, Anderson Rafael dos Santos estava inclusive com um revólver calibre 38 com munições no momento em que foi preso. O acusado foi levado para a central de flagrantes, onde foi autuado por roubo. É um monte de jovens, são chamados zumbis, né? Que utilizam as drogas e acabam ficando reféns, né? Dessa dependência química, e aí acabam assaltando, roubando por qualquer coisa. Rouba até uma sandália, um sapato, que não são saci, não é? Mas para vender por qualquer custo, para poder comprar a desgraça, a pedra do demônio que é o crack, né? Enfim. E olha, um condutor suspeito de atropelar um motociclista foi preso no início da noite de ontem na Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol. A vítima ficou ferida e precisou de atendimento médico. De acordo, inclusive, com a polícia militar, José Ricardo Ferreira de Souza, de 33 anos, de 55 anos, conduzia uma caminhonete, uma Ford Ranger, não é? No momento em que atropelou o motociclista, identificado como Milton Pedro da Silva. A vítima acabou sofrendo escoriações e uma suspeita de fratura em um dos joelhos. O condutor fugiu sem prestar socorro. Ainda de acordo com a polícia militar, o motociclista, que é inclusive um funcionário de uma empresa de segurança eletrônica, ele foi socorrido por colegas de trabalho que acabaram o conduzindo até um hospital particular. Ora após, uma guarnição do batalhão, inclusive da polícia de rádio patrulha, que fazia rondas no bairro do Farol, deparou-se com um veículo, né, danificado. E após averiguações, os militares constataram que se tratava do carro envolvido, inclusive, no acidente. O condutor e testemunhas foram conduzidos até a central de flagrantes, lá no bairro do Farol, onde José Ricardo foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa, quando não se tem intenção, né? Também por omissão de socorro, porque após atropelar, ele não parou para socorrer o motociclista. O delegado plantonista arbitrou o pagamento de fiança e José Ricardo foi solto. Enfim, graças a Deus, que uma caminhonete e uma motocicleta é uma diferença grande, bruta, né? De tamanho e de ferro também, uma caminhonete grande, pesada, né? Por muito pouco, não sei como não matou o motociclista, mas claro que ninguém atropela de propósito. Pode ter sido um descuido, pode ter sido um momento que a motocicleta passou para lá, enfim, isso é uma outra discussão, mas ele acabou fugindo do local. E eu estou dizendo, muitas vezes as pessoas fogem do local, ou não digo fogem, mas saem do local, muitas vezes com medo de represálias, né? Porque já aconteceu várias vezes em que as pessoas acabam parando, não é? Para ver o que aconteceu, para saber o que aconteceu, se pode socorrer, e aí a população da região ou os outros motociclistas se juntam.
aí toca fogo no carro, dá surra no carro, dá lixo, enfim, né? Querem linchar. Então, tudo isso. Enfim, mas é uma discussão grande e as testemunhas que viram o acidente devem passar as informações. O importante é que o motociclista está bem, apesar das escoriações e dessa suspeita de fratura em um dos joelhos. Ele poderá trocar sua vidinha para frente, vai se recuperar, e aí o proprietário do carro irá arcar com as despesas médicas, apesar dele ter plano de saúde, mas algumas coisas mais, ele vai passar um tempo parado, né, já que ele precisa utilizar a motocicleta. Enfim. E, gente, olha, vamos falar de coisa boa da nossa turma do Enem. O Enem esse ano foi antecipado para outubro, é isso, professor André? Né? E até novembro, mas parece que foi agora entre 4 e 5, é isso? 24 e 25 de outubro, quase o finalzinho de outubro, está quase batendo na porta aí. E olha, desde a colonização do continente, os índios viveram quase 5 séculos de extermínio, escravização, expropriação, é isso? Expropriação, eu falei expropriação, por isso que eu achei estranho, eu estou cego, não enxerguei, porque expropriação seria difícil, né? Enfim, expropriação de suas terras e expoliação dos seus direitos. Resumindo, eles foram praticamente expulsos no chute, no tapa, de qualquer jeito, com a expressão mais popular, logicamente, o professor vai explicar para a gente aqui. No século XX, as áreas nos quais viviam eram frequentemente consideradas terras públicas pelos governos e distribuídas a fazendeiros e empresas. No Brasil, existem 220 povos indígenas que vivem em 689 terras reconhecidas e 32 grupos que nunca tiveram contato com brancos. Olha que coisa impressionante, né? A FUNAI considera que assegurar o direito dos índios à terra é também uma medida estratégica que poderá garantir a proteção à biodiversidade. Esse é o assunto de hoje aqui no Saber em Debate, que está no ar. Meu querido professor Luiz André, muito bem. Nós tem um ramezinho aí, que houve aí? Ah, foi aí? Acho que vamos trocar o seu querido microfone. Nós estamos ouvindo um ramezinho, é isso, diretor? É? Não, pode deixar, não precisa quebrar aí, não. Eu acho que é o seu microfone, professor. Mas é muito interessante esse detalhe. Inclusive, tem um livro do professor Jorge Vieira que fala sobre povos indígenas. Muito interessante, inclusive. Eu entrevistei aqui. Ele viveu, inclusive, algumas coisas e falou dessa questão das etnias, que durante 100 anos... depois de 100 anos, eles voltaram reclamando, né, o seu lugar e a sua etnia. Vamos ter que utilizar esse de mão, professor, porque acabou dando um probleminha técnico. Nós estamos ao vivo e é assim que acontece. Até a NASA, às vezes, ao vivo, acaba acontecendo, explode um foguete, enfim, normal, né? Enfim, como é que é isso? Nós vamos tratar desse assunto com o professor agora, professor Luiz André, nesse quadro Saber em Debate. Importante esse fator, professor. Queria que você falasse um pouquinho, porque isso é uma coisa que a gente, além de ter o nosso ponto de vista, nós estamos vivendo ainda esse momento terrível, não é isso? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson, bom dia a todos. É uma realidade, não tenha dúvida. A situação, apesar de estar um pouco melhor em relação ao que já aconteceu, ainda é uma situação preocupante. As matérias, as notícias, toda semana mostram assassinatos e desrespeito às situações indígenas. A situação do Mato Grosso do Sul, né, com determinadas etnias, Terena e outras, está muito complicada, né? E aí uma clara dicotomia. Além desses problemas realizados, a expropriação de suas terras, a expoliação dos seus direitos, há também uma razão muito importante. Nós vivemos hoje uma realidade voltada à questão do crescimento energético. Mesmo o país passando por essa situação econômica complicada, há um crescimento econômico. E esse crescimento econômico requer energia, não é? As grandes possibilidades de construção de hidrelétricas, Wilson, hoje estão na região norte, onde estão presentes a maioria dessas tribos, dessas etnias, não é? Aí vem a grande discussão, tá? Preservamos os direitos dos indígenas, mas ao mesmo tempo também temos que ter um desenvolvimento energético. É uma dicotomia que é bastante discutida, os interesses econômicos normalmente se sobrepõem, né? Uma realidade, e é claro, é muito preocupante. Afinal de contas, desde 88 há um reconhecimento dos direitos indígenas, né? Essa é uma realidade hoje presente na Constituição, de demarcação de suas terras, os seus direitos, de sua língua e de várias das suas características. Muito bem, professor, é fantástico. Sua sinopse aí da situação, que é
crítica, né, terrível dos nossos os proprietários da terra, né? Que nós entramos, invadimos, tiramos e eles agora pedem, pelo amor de Deus, para poder ter um pequeno pedaço de chão. O que é verdade, eu até oriento os alunos nessa situação. Em 88, a Constituição Federal determinou que os índios têm direito ao usufruto permanente da terra. No meu entender, e como o Enem pede ponto de vista, né, isso não é um processo de criação, isso é um reconhecimento. Exatamente. Afinal de contas, eles foram os primeiros aqui na terra, não é verdade? Exatamente. Perfeito. Nós é que invadimos as terras, tá? Você chegar numa casa de uma pessoa e dizer tudo bom, você bem recebido, tudo jóia, tá bom, agora sai da casa que a casa é minha. Não, mas eu morava aqui. Não, sai da casa que é minha, vai para lá, ou então fica trabalhando para mim de escravo aqui dentro. Wilson, historiadores falam que nós tínhamos aqui os mais pessimistas, digamos assim, 5 milhões de indígenas. Você fez aí uma breve sinopse a respeito e falou que nós temos hoje uma população de menos de 1 milhão de habitantes. Se nós contarmos que nós temos mais de 200 milhões de habitantes hoje no Brasil, nós teríamos 0,5% da população. Então, foram dizimados. Essa é uma realidade. Isso é genocídio. Né? Então, precisamos pensar seriamente em respeitá-los. Perfeito, professor. Perfeito. Que problemáticas, professor Luiz André, de desenvolvimento você apresentará, por exemplo, hoje? Bom, para o desenvolvimento dessa redação, me parece que os fatores mais, digamos assim, possíveis para que se possa trabalhar seriam, dessa forma, o direito natural à terra, não é? O direito natural à terra como uma condição de reconhecimento que o governo brasileiro, via Constituição, determinou, afinal de contas já discutimos de que eles estavam aqui antes, não é? Outro fato importante, seria também uma discussão a respeito de uma questão de um prévio acesso dessas comunidades a situações de construção de hidrelétricas, não é? Hoje existem, inclusive, organismos internacionais, como a própria Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que determina essa prévia discussão naquelas áreas atingidas. Me parece ser um fato correto, né, para que essas pessoas, para que essas comunidades possam, de fato, saber o que é que vai ali acontecer. É importante citar, Wilson, que essas novas usinas hidrelétricas, elas já não alcançam uma área, como, por exemplo, Itaipu, lá na década de 70, né, que foi uma área muito extensa. Mas mesmo sendo mais tecnologicamente avançada, ainda existe a possibilidade de inundação de uma área grande, né? E aí o aluno até me perguntou, André, mas por que não desloca então essas pessoas para uma outra área? Não coloca isso, é desrespeito aos direitos humanos. Exatamente. As comunidades ali viveram, seus antepassados, né? É outro fator. Temos também que contar que os índios não possuem, além de organizações não governamentais, e aqui dá um abraço para o Jorge, uma figura exemplar, nenhum participante, eu desconheço aqui no Nordeste, por exemplo, um participante sequer que seja indígena em Câmara de Vereadores, não sei se você conhece, aqui em Alagoas me parece que não. Tem. Mesmo a gente tendo muitas comunidades indígenas, em Joaquim Gomes, me parece que não tem nenhum, por exemplo. Nenhum. Não é verdade? Verdade. Nós não temos, em âmbito federal, tivemos um, que foi o cacique Chavante Mário Juruna, à época do presidente Collor, né, na década de 90. É outro fator importante. E, é claro, discutir a dicotomia entre desenvolvimento econômico e preservação de sua cultura. Afinal de contas, nós não podemos passar por cima desses direitos, que são direitos constitucionalmente assegurados. Perfeito. Verdade, fez uma lembrança interessante aí do nosso querido cacique, né, que dava com gravador, né, para poder gravar. Era muito bom voltar a essa época para gravar, pegar na palavra, né? Enfim. Olha, sabe-se que a solução, por exemplo, é um dos maiores problemas, não é? Dos alunos do Enem. Que soluções, por exemplo, professor Luiz André, podem ser apresentadas para esse tema agora? Esse tema é um tema muito perigoso, né? Porque, mais uma vez, nós falamos que o processo de intervenção num tema como esse pode levar o aluno a ser desclassificado, ele pode desrespeitar os direitos humanos. Nós preparamos um slide, não sei se vai ser possível, acho que sim, nós colocarmos aqui. Colocamos 3 situações da competência 5, que é a competência, né, de intervenção de soluções. A realização de debates e palestras, assinar manifestações endereçadas às autoridades, por parte principalmente de organizações não governamentais, Wilson, afinal de contas, essas são bastante atuantes na própria ineficiência do Estado, né, na própria grandeza que o Estado hoje, por muitas vezes, não consegue alcançar. Iniciativas que utilizem os instrumentos de democracia direta, aquilo que é determinado pelo artigo 14 da Constituição, né, referentes, plebiscitos ou projetos de iniciativa popular. No meu entender, eu até acredito que não precisaria nem fazer, isso é só uma opinião, claro, mas não fazer um projeto de referendo com a população do Brasil inteiro, mas que no mínimo fosse consultada a população afetada. Vamos imaginar Belo Monte, que dá muito problema lá no Pará, que a população do Pará fosse
né, consultada para que se discutisse através de debates essa questão. E tem mais uma, né? Essa última seria a consolidação da necessidade de crescimento econômico coadunada com a qualidade ambiental como valor universal, presente hoje em discussões de conferências da ONU, contido nos direitos fundamentais do cidadão e, claro, incluindo o direito do índio de ter respeitado sua cultura e suas terras. Me parece que com essas três situações aí, colocando os agentes mobilizadores, né, nós colocamos o Estado, colocamos a questão ambiental, perguntamos à sociedade civil, me parece que seriam as três opções muito boas para que o aluno pudesse ganhar os 200 pontos, não tenha dúvida. É verdade, acho que está aí um ponto tranquilo para poder começar uma discussão interessante. Agora, o ponto de vista, você falou que talvez fosse perigoso, é isso o assunto? O que é ser perigoso num ponto de vista? É o que o aluno deve evitar. Evitar até por uma questão clara de edital. Que ele se posicione de uma maneira em que ele atinja os direitos humanos. Isso não pode acontecer sob hipótese nenhuma. Então, essa solução dada pelo aluno, me parece, na cabeça de um menino, né, de formação ainda, com 17, 16, 18 anos de idade, a ideia é, não, nós precisamos desenvolver o país, tira a comunidade indígena daquela região e coloque em outro canto. Eu até brinquei com ele, só muito cuidado. É uma coisa que você pegar, por exemplo, a população de Israel dizer, ó, sai dessa região e vai morar em Nova York, que é muito mais valorizado do ponto de vista econômico. Tem água, tem mas não pode, é evidente, porque tem a questão, né, do pertencimento cultural dos seus antepassados, né? Nós protegemos tanto índios quanto as comunidades negras, os quilombolas, né, nessas regiões, que não são demarcadas à toa, né? São demarcadas por estudos feitos por entidades como, por exemplo, a FUNAI. Perfeito, ótimo. Então está explicado com muito detalhe, muitos detalhes, então, para que você não ultrapasse o limite dessa linha tênue, que é muito perigosa, para que não seja prejudicado aí na sua prova do Enem. Enem se aproximando, então temos que tomar esses cuidados. Muito importante. Professor Luiz André, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelas suas opiniões sempre, informações precisas para que os nossos alunos consigam ter aí êxito nesse Enem que se aproxima, que já foi antecipado, né? Era novembro. Foi novembro ano passado, começo de novembro, esse ano 24 e 25. Depois nós temos uma outra saraivada de provas, um sisal e outras provas. E é claro que é até interessante que seja antecipado, porque os alunos tenham mais. Primeiro para não juntar e depois que ele tenha mais tempo até para estudar, né? Muito bem, perfeito. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima terça, se Deus quiser. Sempre aí trazendo informações precisas, nosso querido professor Luiz André, dando dicas importantes para vocês, garotos, garotas, e qualquer que seja a idade que esteja fazendo o seu Enem com muita tranquilidade, tá bom? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. O quanto a indústria é importante para o Brasil
Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto. Agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnaud de Mello. E olha, sem perder tempo, o avanço do mar tem atingido aqui a nossa orla de Maceió. Em alguns pontos, inclusive da Ponta Verde, os coqueiros estão ameaçados de cair, prestes a cair mesmo na areia lá no mar. Fernando Palmeira foi até lá e vai trazer as informações. Vocês acompanham comigo aqui agora, vamos ver. Todas as tentativas que a engenharia com as técnicas modernas oferece se faz para evitar a erosão com a força das marés aqui na área marítima de Maceió, na nossa orla belíssima de Ponta Verde, Pajuçara, principalmente aqui nessa área de Ponta Verde. Olha só o que a engenharia, através da Prefeitura Municipal de Maceió, Secretaria de Infraestrutura, conseguiu fazer para evitar o avanço das águas do mar aqui nessa área que gradativamente tem alcançado o limite, antes nunca sido atingido pelas águas. E aqui a preocupação maior é com esses coqueiros. Os banhistas, turistas, passam sempre apressados e com medo de, a qualquer momento, coqueiros como esse, que já estão prestes a ruir definitivamente, venha a atingir alguém enquanto passante ou mesmo tomando banho por aqui, curtindo a sombra desses coqueiros que já ofereceram sombras para os turistas, para os banhistas nativos, mas que hoje, infelizmente, graças à força das marés e das ondas que aqui chegam, trazem essa erosão, tirando toda a estrutura de apoio à raiz, ao caule dos nossos coqueiros. Toda essa área, desde o Alagoinha até aqui, onde estamos, em Ponta Verde, a maré já teve seus efeitos, muito já avançou, inclusive muros já foram tragados pela força das ondas, principalmente nas marés altas.
e nós estamos aqui mostrando o que é preocupação para todos. Os técnicos do meio ambiente também estão preocupados com essa realidade e a Prefeitura Municipal de Maceió, na medida do possível, faz o trabalho com a construção desses muros e arrimos, gabiões e técnicas modernas de ensacamento de argamassa com polietileno e outros produtos que dão mais sustentação e resistência à força das marés aqui nessa área que é nobre e uma das áreas mais frequentadas pelos nativos e pelos turistas. Muitos deles ficam realmente assustados com medo de haver qualquer acidente. Aqui da Ponta Verde, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, querido Fernando Palmeira, está aí explicado realmente. A fúria da natureza e a força da natureza é impossível que se combata, não é? Na verdade é essa. Na verdade o mar sempre esteve ali. Ele dá um tempo de recuo, aí o homem acha que pode mandar no lugar, né? Ou então começa a espremer o mar para um cantinho, não é? Mas chega uma hora em que ele vai reclamar o seu lugar. A lagoa reclama devagar, o rio reclama devagar, não sei quando dá uma enchente grande, mas o mar reclama na pancada, né? E o mar quando vem mesmo para arrebentar. E essas contenções, né, que diminuem essa pancada, essas ações do mar, elas evitam com um certo tempo que o mar consiga destruir. Mas nós estamos vendo várias ações, tanto ali na Ponta Verde, aquela região onde inclusive nós frequentávamos muito quando éramos adolescentes, meu querido doutor Fábio está aqui, não é? E a área de areia era bastante extensa. Hoje você praticamente não tem mais a faixa de areia, não é? Praticamente você sai do mar, já pula da calçada para o mar. Não tem mais como aquela faixa de areia como tem no Rio de Janeiro e como tínhamos aqui também. A única praia que ainda deixa uma faixa de areia considerável é a Praia da Avenida, né? Que nós até pedimos que fosse iluminada para que à noite pudesse ter ali movimentos, né? Jogos de futebol, até para poder exercitar aquela turma que fica lá muitas vezes ociosa naquela região. Enfim, o que a gente espera é que se consiga tentar conter, mas aquela história, a gente que quer morar à beira-mar, saindo do apartamento, pisando na água. É lindo, é fantástico, é lindo, né? Mas tem os seus prós e os seus contras, né? E a natureza é impiedosa. Quando ela diz que vem, e vem mesmo, impossível de se conter, né? É a quebra de braços entre o homem e a natureza. Sempre ganha a natureza. E olha, os servidores da educação estão realizando na manhã de hoje um ato em frente à Secretaria Estadual de Planejamento. A mobilização é contra o governo estadual que, segundo a categoria, teria descumprido o acordo feito com o Sinteal. Segundo o sindicato, a equipe do governo teria, inclusive, encaminhado para aprovação na Assembleia Legislativa uma mensagem que não reproduz o que foi aprovado, né? O que ficou, inclusive, aprovado na última audiência entre as partes, que ocorreu, inclusive, no dia 19 de junho, causando sérios prejuízos a todos os companheiros profissionais da educação. Amanhã, a categoria realiza uma assembleia para definir se encaram uma nova paralisação. Mas olha, mais uma paralisação é mais uma vez emperrar a educação nesse estado, que é a grande mola mestra. É terrível, né? Greve dos médicos no Pan Salgadinho, a greve agora dos servidores do Pan Salgadinho, agora a greve da educação, que já foi interrompida porque aceitou um acordo e os valores dados pelo governo do estado, agora volta a renegociar novamente. Enfim, e chegando perto das eleições também, começa um monte de coisa a acontecer, parece, enfim, deixa eu ficar quieto para a gente não ter raiva nessa terça-feira, né? Olha, esse assunto é muito interessante, porque vez por outra nós escutamos aí informações de pessoas que estavam internadas em hospitais e acabaram contraindo a infecção generalizada, como é conhecido mais popularmente. Uma doença grave que pode causar graves danos à saúde do homem, inclusive a morte. Na medicina, essa infecção é chamada de sepse ou sepsis, com E e com I, com S. Vamos saber esses detalhes também. Uma doença sistêmica, complexa e potencialmente grave. Para contar um pouquinho mais sobre essa doença, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o meu querido amigo médico intensivista da Santa Casa de Misericórdia, doutor Fábio Lima, e também a enfermeira Érica Santos, que vieram aqui explicar para a gente sobre todos os detalhes. Fábio, primeiro um prazer tê-lo aqui, companheiro, bom dia. Érica, bom dia, também um prazer recebê-la. Para a gente tocar nesse assunto, que eu acho que foi um assunto bastante debatido, e uma grande matéria, inclusive, no jornal Gazeta de Alagoas, explicando com
vocês aí esse assunto. Então, só para a gente poder entender, porque quando nós dissemos que vocês vinham, os nossos telefones ficam loucos, né? Muita gente, quando fala doença, muita gente fica preocupada. O que é isso? É uma nova doença? Teve gente que perguntou se era o mosquito da dengue que transmitia isso também. Ele já está transmitindo 3, não, deixa o mosquito em paz, não é essa vez, não. O que é realmente a sepse? Primeiro, um bom dia, um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson, grande prazer, lembrar que quase 40 anos de amizade. 40 anos de amizade, verdade, bem lembrado. E nesse momento a gente trazer você através desse veículo maravilhoso de comunicação e a gente através do conhecimento científico dessa área, essa junção de forças em prol da população e para que essa população consiga ter noção dos perigos que a cercam, né? Quando a gente fala de sepsis, eu preciso contextualizar um pouco, colocar algumas situações para que todo mundo conheça, a comunidade científica e, evidentemente, a população no modo geral. Existem várias entidades no mundo inteiro que estudam N doenças. No caso de sepsis, a famosa infecção generalizada... Deixa eu fazer o seguinte, doutor Fábio, nós estamos com um pequeno probleminha técnico, acho que é no seu microfone. Eu vou pedir que a Érica, por favor, passe esse outro microfone de mão, enfim, já está funcionando, fique tranquilo, para a gente poder evitar, porque a gente está te ouvindo, mas está dando o tradicional rame, como a gente chama no popular. Então, acho que esse som ficará melhor para você. Melhorou agora? Agora ficou bem melhor. Pronto. Então, assim, como a gente estava dizendo, a gente precisa contextualizar. Algumas doenças são extremamente agressivas e, evidentemente, que na hora em que a gente tem uma agressividade grande e uma presença grande dela na população, isso vira um problema de saúde pública. E é um enorme problema de saúde pública, apesar de ser pouco divulgado. Só para você ter noção, algumas entidades no mundo inteiro estudam as infecções generalizadas, que nós vamos usar o termo, a partir de agora, chamado sepse, que é a maneira mais correta de falar desse tipo de infecção. Enfim, existe uma entidade ligada a nós na Santa Casa de Misericórdia, chamada Instituto Latino-Americano de Sepsis, é o ILAS. E esse instituto é uma das maiores entidades do mundo de estudo nesse ramo. E especificamente nessa doença, nós gerenciamos na Santa Casa de Misericórdia através de um comitê que estuda especificamente a doença e as ações para que elas não ocorram. Esse comitê é ligado à gerência de riscos e assistência, ligado à doutora Tereza Tenório, que faz um trabalho maravilhoso sobre o combate aos perigos inerentes ao paciente hospitalizado, inclusive com infecções. E é ligado à área técnica da Santa Casa, né? Ligado diretamente ao diretor técnico, doutor Arthur Gomes. A gente foi escolhido para que aprendesse um pouco mais sobre a patologia e que a gente interferisse diretamente nos resultados. Por quê? A gente foi estudar um pouquinho, só para você ter noção, nos Estados Unidos, cerca de 25% dos pacientes que chegam a óbito dentro das UTIs morrem por sepsis. Caramba. Ou seja, está falando de um quarto, é um negócio absurdo. Na realidade brasileira, de 30% a 40% dos leitos de UTI são ocupados por pacientes com sepsis. No mundo inteiro, se a gente imaginar, algo em torno de 20 a 30 milhões de casos por ano, novos casos por ano. Caramba, mas isso é uma coisa absurda. Então, é um negócio quase inimaginável. É verdade. Com um outro detalhe. Se a gente for fazendo e diminuindo um pouquinho esse leque, se a gente falar só da mortalidade das crianças, só de sepsis em pediatria, a gente tem em torno de 6 milhões de casos por ano. E se falar de materna, só da mãe, gestante ou puérpera, em torno de 100 mil novos casos. Então, assim, é um negócio monstruoso, mata mais que câncer, mata mais que infarto do miocárdio. E a gente quase não ouve falar dessa doença. Silenciosa, mas graças a Deus, com
esses estudos, vocês trouxeram essa discussão à tona, que isso é muito importante, que não adianta me mascarar, porque é uma coisa que é real, está acontecendo. Tem muito telespectador ligando, doutor Fábio, acho que tem amigos nossos que também estão ligando, dando os parabéns, dizendo que você continua jovem. São amigos nossos. A gente sempre não cita os nomes, porque tem várias pessoas que a gente cita o nome de um, tem que citar o nome de todos. Mas tem muitas pessoas perguntando como é que elas adquirem, então, a sepse, como é que elas se contaminam. Já que a gente colocou a epidemiologia, né, o tamanho do problema, a gente vê que é um negócio monstruoso, a gente precisa entender o que é que acontece num caso desse tipo de doença. Na verdade, o que ocorre é uma disfunção orgânica a partir de uma infecção que pode ser qualquer uma. Pode ser uma infecção no dedo, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção no ouvido, pode ser qualquer ponto de infecção. Isso leva o corpo a fazer uma resposta intensa e desordenada. A gente chama isso de SIRS. É a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Esse é o organismo lutando contra esse corpo estranho que está entrando, é isso? Exatamente isso. É a tentativa desesperada do corpo de combater algo que está lhe agredindo. Na hora que ele faz isso, o corpo começa a fazer manifestações que, eu vou usar a palavra, o bom disso é porque isso dá sinais. Lógico que não é bom em nenhum momento. Mas na hora que ele faz esse tipo de manifestação, ele emite sinais para que a população e a comunidade que cuida da saúde, evidentemente que os profissionais de saúde fiquem alerta para esses sinais. Essa é a sua pergunta. E na hora que a gente fala dos sinais, são os famosos sinais vitais. Por incrível que pareça, apesar de ser uma doença extremamente agressiva, letal, presente, ela também é uma doença que, ao olho treinado, é relativamente fácil de ser percebida. Ainda bem. Né? E é relativamente fácil de ser percebida no início dos seus sintomas, onde a gente pode atuar com um sucesso muito, muito interessante. Nossos telespectadores querem saber quais são esses sintomas. Que falem isso agora, vou até pedir aos telespectadores calma, porque tem muitas perguntas, não vai dar tempo, o nosso tempo de televisão sabe que não é tão extenso, então, dentro do possível, eu estarei fazendo as perguntas que vocês estão enviando para a gente também via ponto, tá bom? Ótimo, isso é bom porque, evidentemente, que chega na maior parcela da população. Exatamente. Os famosos sinais vitais, o que é isso? É você ver a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão e, lógico, o nível de consciência. Olha que sinais interessantes aqui. Eu vou usar a palma da mão, lógico que tem muitos outros, mas esses são facilmente perceptíveis por qualquer pessoa. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui do seu José. Toda vez que eu chego num programa, eu costumo adoecer o seu José. Coitado do seu José. O seu José dá uma cobaia fantástica. Que não me entenda mal. Na verdade, vamos botar o seu João hoje. O seu João, na verdade, o que é que acontece? O seu João é aquele senhor muito bem disposto, que costuma fazer suas atividades normais, diárias, sem grandes dificuldades. Um belo dia, acorda o seu João com febre. Do nada? Do nada. Teoricamente, do nada. Tá, entendi. Né? E aí acordou com febre, ele está com febre naquele local, e chegou em casa um pouquinho indisposto, aí alguém mediu a febre dele, aí ele teve 38,5 de temperatura. Isso é um sinal importante. Febre. Aumento da temperatura. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está legal. E isso pode estar acontecendo também com o inverso. A diminuição excessiva da temperatura. Então, quando a gente fala no aumento, a gente fala da hipertermia. Quando a gente fala na diminuição, na hipotermia. Então, abaixo de 35 graus e acima de 38, liga o sinal amarelo. Você tem um sinal importante de que algo errado está acontecendo. O dia passou, foi conversando tal, e chegou, o seu João foi até o banheiro e não conseguiu ir até o banheiro porque ficou cansado. Na hora que ele ficou cansado, alguém
botou a mãozinha ou no pulso ou próximo do coração e viu que estava acelerado isso. Um taquicardia. Isso é um ataque cardíaco. Não confundir com ataque cardíaco. São coisas diferentes, tá certo? Taquicardia é o aumento da frequência cardíaca. Aumento dos batimentos. Aumento dos batimentos cardíacos. Se ele tiver acima de 100 e não era antes, junto com a febre, nós já temos 2 sinais grandes importantes. 2 sinais ou mais, a gente já dá o diagnóstico de SIRS, não de sepsis. Vamos desenvolver para a gente ir aumentando a complexidade, né? Aí o seu João depois começou a ficar ofegante, ele começou a respirar mais rápido, aquela respiração de quem está procurando o ar e não está conseguindo achar. Isso a gente chama de taquipneia, é o aumento da frequência respiratória. Então ele está com febre, com aumento da frequência do coração e com aumento da frequência da respiração. Qualquer pessoa pode perceber isso. O seu João não tinha isso antes. Claro. Né? O segundo momento, depois de um certo tempo, você vai conversar com o seu João, é um cara que conversa, que fala as histórias dele todas e que participa do dia a dia, e de repente ele está lá caladinho, quietinho, sonolento. O que é isso? Diminuição do nível de consciência. Então ele teve uma alteração comportamental. Isso é um outro sinal que qualquer pessoa pode perceber. Que já que ele era ativo, de repente exatamente ele aparece isso. Sonolento, sem muita vontade, quieto, né? Exatamente isso. E aí, alguém chegou depois e chegou próximo dele e viu que ele, apesar de estar suado, ele pode estar com aquele suor meio frio. Aí mediu a pressão, achando que estava com algum problema. Quando chegou lá, ele viu que a pressão do seu João também estava baixa. O que é que nós fizemos agora? Nós exemplificamos 5 sinais que qualquer pessoa pode perceber, Wilson. Esses sinais são os sinais tidos como sinal vital, vistos por qualquer pessoa, em qualquer ambiente, e que, se tiver num ambiente de cuidados com a saúde, eles são obrigatórios ser observados. Isso pode estar acontecendo na sua casa e você não valoriza. O que é que acontece? Quando o paciente não responde mais, corre para o hospital. Já no último momento. Então, esse momento, ele já agravou um quadro que começou lá atrás. Então, entendam, não é para assustar a população, mas todas as vezes que esses sinais se somam, 2 ou mais, a gente pode estar diante de uma doença potencialmente grave. Você precisa ter um auxílio de profissionais para que reconheça ou não uma doença grave. Muito bem. Onde é que a gente quer chegar? Só para a gente exemplificar, porque esse é o momento ideal da ação. Na hora em que a gente age, no momento inicial do reconhecimento dos sinais, o sucesso é quase absoluto. Nós conseguimos salvar mais de 90% desses pacientes. E essa é uma doença que a gente chama de tempo dependente. Entendi. Quanto maior o tempo de espera, pior é o resultado. Então, nesse momento, a gente age com medidas simples que em qualquer lugar pode ser feito também, em qualquer lugar, evidentemente, que cuide de saúde, um hospital, um posto de saúde, que tenha condições mínimas de trabalho, que não é uma realidade de todos nós, infelizmente, mas para o profissional treinado, com a mente avisada para perceber esses sinais, se ele não consegue resolver lá, ele toma as primeiras providências e pede auxílio a uma entidade maior. Você ia falando algo? Tudo bem, perfeito. Eu queria ouvir a Érica. No passado nós estamos com um probleminha no nosso microfone. Érica, primeiro, boa tarde, seja um prazer, seja bem-vinda. O doutor Fábio tocou no assunto aí dos 5 sintomas que uma pessoa comum, que não tenha noção de saúde, não seja médico nem enfermeiro, enfim, pode detectar sabendo que alguma coisa está acontecendo no organismo. Vocês como enfermeiro, na verdade, porque o médico, na verdade, ele logicamente tem a sua importância, claro, lógico, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim, vocês estão mais próximos do paciente, são os primeiros a detectar, então, esses sintomas, é isso? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde.
Isso mesmo, porque a gente visualiza, consegue visualizar várias vezes o paciente, a gente consegue ver os sinais vitais. Então, quando o paciente ele começa a sinalizar através dessas alterações, taquipneia é quando a gente observa a frequência respiratória do paciente, taquicardia, a frequência cardíaca alterada, hipotermia, hipertermia também, a gente verifica a temperatura do paciente. Estão sempre antenados, sempre atentas, então, a esses sintomas, como disse o Dr. Fábio aqui. Após vocês detectarem isso, qual é o procedimento? Pronto. A partir de 2 sinais de CIS ou mais, a gente já comunica ao médico. A partir do momento que a gente comunica ao médico, a gente já inicia o protocolo de sepsis na instituição da Santa Casa. Muito bem. Quando inicia o protocolo de sepsis, a gente tem até 1 hora para iniciar o antibiótico. Caramba, então quer dizer, uma coisa emergencial mesmo, quer dizer, começou isso e imediatamente tem que ser feito, então, o procedimento. E você, como enfermeira, tem visto muitos casos? Bastante. A gente tem uma média de 30 pacientes no mês. Caramba. Que é aberto o protocolo de sepsis, é gerenciado pelo Comitê Gestor de Sepsis. Mas são pessoas que vão para uma cirurgia e acontece, ou pessoas que vão para um procedimento simples e de repente desencadeia isso lá? Muitos pacientes, eles vêm de casa, ele vem da comunidade já apresentando sinais de quer dizer que isso acontece então em casa, na fazenda, no carro, a pessoa no trabalho, esse sintoma aparece e a pessoa acaba tendo que ser levada rapidamente quando já está no limite, né, por falta de informação, né? Um dos focos muito comum, o foco mais comum é o pulmonar. Então, o paciente ele começa a apresentar uma secreção, então uma tosse também, junto com a secreção. E acha que isso é gripe, toma aqueles medicamentos que acham, né, se automedicam. E vem, com esse foco infeccioso, ele vem também com os sinais de CIS. Muito bem, deixa eu falar com o doutor Fábio. Como é que é feito o tratamento, então, dessa infecção generalizada? Eu estou recebendo muitas ligações de várias pessoas que estão, inclusive... eu geralmente não cito o nome, mas eu vou citar o nome da senhora, dona Gedalva, porque ela está, nesse momento, com 3 sintomas do qual dos 5 que você citou. Qual seria o procedimento antes para a gente poder saber se ela está com essa situação, dona Gedalva? Então, é para a senhora que ligou para a gente. Para a dona Gedalva entender, a primeira coisa importante é que esses sinais sejam alterações agudas. Esses sinais, eles começaram a acontecer. Se você já tem a sua frequência cardíaca alterada anteriormente por alguma outra doença, ele não entra nessa conta. Se você tem a sua frequência respiratória alterada por alguma outra doença anterior, também não entra nessa conta. O que entra, na verdade, são aquelas alterações que a gente chama de agudas e simultâneas, né? 2 alterações. Então, para a gente esclarecer, se até pouco tempo atrás ela não tinha nada disso, febre, taquicardia, taquipneia, coisa desse tipo, realmente é preocupante. Então, qual seria o caminho ideal? Procurar um serviço de saúde, de preferência um serviço de saúde que vocês conheçam, que tem protocolos, e esse é o melhor caminho da gente tratar sepsis, sepsis como uma série de outras doenças também, é que a gente se organize como protocolos, porque é a pergunta que o Wilson acabou de fazer aqui. Como é que você trata? Você precisa normatizar uma conduta para que o técnico de enfermagem, como você muito bem lembrou, e o intensivista, que seria o último da cadeia desses cuidados, falem a mesma língua. É verdade. Né? O paciente chegou na porta do hospital, ele é triado pela enfermagem. A enfermagem já tem condições de reconhecer esses sinais. Na hora que isso é reconhecido, isso vira uma emergência clínica. Então, nós quantificamos isso através do Comitê Gestor de Sepsis, que todas as ações que salvam efetivamente o paciente, elas devem ser instituídas em até 1 hora. Isso é o famoso pacote da primeira hora que o Instituto Latino-Americano de Sepsis nos preconiza. O que é isso? Colher as culturas na tentativa de identificar a bactéria, o agente causador, oferecer volume, soro para o paciente e antibiótico dirigido para o foco. O que é isso?
Se a queixa é uma queixa urinária, nós temos uma linha de antibióticos que agem melhor naquela região. Se a queixa é uma queixa pulmonar, como a Érica colocou aqui, que é a mais comum no nosso meio, nós temos uma linha de antibióticos dirigido para isso. Dentro da Santa Casa, tudo isso é feito de uma maneira organizada. Existe a sugestão de antibiótico-terapia para todo o corpo clínico, existe todos os kits prontos de coleta desses exames iniciais para sepsis, e existe uma cultura, que essa é a principal, é o principal motivo da gente estar aqui, é criar a cultura de prevenção a essa gravidade. Exatamente. Então, várias pessoas ligando também, porque nosso tempo, infelizmente, eu queria passar aqui até o final da tarde, porque é muito interessante o assunto. Eu vou trazê-los outras vezes aqui, e continuo dizendo, a quantidade de perguntas que nós temos recebido agora é uma coisa impressionante. Nós congestionamos os telefones mais uma vez aqui, e quando se fala em saúde também, as pessoas ficam com muita dúvida, né? Enfim, dona Gedalva já agradeceu e disse que já vai imediatamente para o médico. Ótimo, porque é melhor do que estava, ela disse que estava se automedicando. E quando eu falei da automedicação, eu falei, você acaba mascarando, não é, os sintomas e o problema. Esse realmente é um risco, não só com sepsis, evidentemente, mas especificamente com sepsis, ele é muito grave, porque você pode usar algumas medicações, principalmente antibiótico, embora hoje está um pouquinho mais difícil, porque houve uma portaria do Ministério da Saúde que deixou antibiótico obrigatoriamente com prescrição médica, né? A receita tem que ficar retida. Isso melhorou bastante o uso indiscriminado desses medicamentos. Porque, inclusive, as farmácias hoje servem uma cestinha que você vai fazer compras de medicamento, como se fosse o supermercado. Exatamente. Não é? Uma coisa, vou levar o comprimido aqui, um supositório, aqui pãozinho. Um picolé, né? Vai levando como se fosse uma... Não é? Isso é o tragicômico, né? Exatamente, pois é. Eu vi um rapaz comprando, ele disse, tem supositório? Tem, bota aqui, o shampoo. Então, eu fui levando aquela cestinha e falei, meu Deus, isso é um supermercado, né, de medicamentos, né? Na verdade, isso é lembrar que a mola mestre aí é o comércio, né? Mas infelizmente, a gente precisa normatizar isso. Voltando para essa realidade, o que a gente precisa fazer? A melhor maneira de fazer isso é protocolizar, é você deixar que a sua entidade consiga entender na realidade local quais são as ações possíveis. E essas ações, existe todo um roteiro pronto, experimentado, e que o mundo inteiro segue, que é o modelo que o Instituto Latino-Americano de Sepsis preconiza, que é esse modelo em pacotes. São ações simples. Poxa, o paciente chegou, tem esses sinais que o técnico conseguiu reconhecer, que a dona Gedalva acabou de reconhecer, exatamente, que qualquer pessoa pode reconhecer. Por que você vai esperar esse paciente ficar grave? Claro. Não faz sentido isso. E lembrar que sepsis é uma doença potencialmente grave, mas ele pode ter sepsis e ainda não estar grave. Aí é onde a gente precisa atuar. Que é mais rápido, né? Se a gente dividir isso didaticamente em 3, embora a comunidade científica já mudou um pouquinho isso, a gente teria sepsis, sepse grave e choque séptico, com graus de gravidade cada vez mais violentos. O paciente com sepsis, a gente consegue manejar e tirar mais de 90% desses pacientes. Se a gente não atuar e deixar esse paciente entrar em disfunção orgânica, que isso é piorar o quadro, ele entra num quadro chamado de sepse grave. E a gente perde de 30% a 40% dos nossos pacientes. E quando chega no famoso choque séptico, a gente perde mais de 60% desses pacientes. Então, você imagina um cenário que você poderia ter atuado, que você poderia ter evitado o agravamento desse quadro, e de repente você está, no meu caso, que vivo no ambiente de UTI, com 10 pacientes, e que, se você entender que existem os 10 com choque séptico, 6 ou 7 irão morrer. Isso é um negócio terrível, né? Ele não é só terrível, é aquela sensação de impotência, impotência total. E o pior... Para quem foi formado para salvar vidas, eu entendo perfeitamente E o pior é que chegou lá porque a gente deixou de fazer alguma coisa antes. Entendi. Faltou a prevenção. Faltou a prevenção ou a atuação, uma vez instalada, no momento ideal.
Então, isso muitas vezes causada pela própria pessoa, que deixa se chegar no limite para depois procurar o hospital no limite. Na nossa realidade, a grande maioria dos casos que chegam na Santa Casa de Misericórdia são casos da comunidade. Claro, é isso que a gente precisa colocar. Por quê? Porque há essa ideia de protelar. Exatamente. Há essa ideia de automedicar e há essa ideia de que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Pouquinho, pois então, e cada um vai se medicando, achando que tá bom. Não, fulano disse que tomou aquele capim, aquele negócio, tá? Exatamente isso aí. Doutor Fábio, deixa eu só lhe interromper por causa do nosso tempo, realmente é uma loucura. Muita gente ligando, querendo saber como evitar essa contaminação. Nós temos o tempo, nosso está apertadíssimo. Eu vou trazê-los outras vezes, porque, enfim, é muito pouco tempo para a gente poder tocar num assunto bastante interessante e com muitas nuances, inclusive, de informações. Né? A gente, na verdade, a gente precisa entender que conviver com a infecção, nós vamos conviver. Né? É impossível você dizer que ninguém terá infecção urinária, que ninguém terá uma pneumonia, que ninguém terá um abscesso, que ninguém terá um abscesso do dente. Pois é. Isso é uma coisa, uma unha encravada. Isso, na verdade, a gente não tem como dizer que isso não irá acontecer, mas a gente tem como atuar no momento em que ela é perfeitamente curável. E lógico, o que é que a gente precisa fazer nessa hora? Primeiro, lembrar sempre dos sinais vitais. E claro, você tem alguns cuidados a fazer. O principal cuidado a ser feito na população, na comunidade científica e, de um modo geral, em qualquer lugar que você chegue, em ambiente hospitalar principalmente, é a lavagem das mãos. A gente precisa entender que a higiene faz parte desse processo. Muito bem. E não é a higiene, não, porque você esqueceu de tomar banho, não é isso. É a higienização das mãos de forma adequada. O profissional de saúde, ele atuar de maneira segura, é ele ter equipamentos de EPI e se paramentar, e quando tiver, utilizá-los. E se não tiver, exigir de uma direção ou exigir de quem está à frente dessa história que tenha. Por quê? Porque você vai claramente salvar mais gente e você vai evitar a disseminação desses tipos de infecção. Então, eu sei que o tempo é muito curto, lógico que a gente fica à disposição sempre para vir quantas vezes vocês acharem que deve. Eu acho que a população tem que se informar cada vez mais. Agora, a gente precisa dar um recado também para a nossa comunidade. A gente precisa ter todos os hospitais desse estado e dos outros, evidentemente, antenados com a presença de sepsis. Porque, além de tudo que a gente está falando da gravidade enquanto doença, é hoje uma das doenças que mais gastam dinheiro do serviço público do mundo. Bem lembrado o número. Então, aí precisa lembrar que o custo, ele é diretamente proporcional à assistência. Se você não conseguir diminuir os custos por prevenções, que é disso que a gente está falando, você não presta assistência de qualidade, é o restante das coisas que precisam. Exatamente. Então, a gravidade existe por questões assistenciais, mas a gravidade também é enorme por questão financeira, e a gente precisa contextualizar também nesse ponto. Né? Muito bem. Doutor Fábio, quero mais uma vez agradecer aqui. Uma pena, nós temos que encerrar a entrevista, mas enfim, muitas perguntas, muitas dúvidas. Vou trazê-los outras vezes aqui. Quero agradecer a Érica Santos, enfermeira, porque eu digo sempre que ser enfermeiro também é uma missão, não é? Porque na verdade é que está ali todos os dias, colocando literalmente a mão na massa, não é? Isso. Enfim, uma grande parceira do médico. Eu sempre digo que sempre os enfermeiros e médicos unidos juntos para que o paciente tenha seu êxito, seu objetivo, que é ficar bom, não é? Sempre, um não consegue viver sem o outro. Não. Acho que é importante, né? Importantíssimo. Então, quero agradecer a sua presença, parabéns aí pela sua iniciativa também de trazer essa informação e trazendo para a sua categoria essa observação das pessoas que estão com esses sintomas e aí, a partir daí, avisar o médico, a partir daí o tratamento ser iniciado, que é muito importante. Obrigado pela sua presença, tá certo? Até a próxima, vamos trazê-los outras vezes, tá bom?
E ao doutor Fábio Lima, meu grande amigo, obrigado pela informação, por trazer à tona essa discussão. Isso é muito importante. Recebo o carinho, os aplausos da população, de companheiros médicos que estão dando os parabéns por trazer essa discussão, que é muito corajosa, porque talvez muitos prefiram que fique escondido no tapete para que não possa criar-se uma situação ou dizer talvez alguma ineficiência de alguma situação ali ou aqui, enfim, né? Mas você está trazendo uma informação importante que começa com a comunidade, e isso é muito importante. Infelizmente, nosso tempo acabou encerrando. Agradecer a todos que participaram, mais uma vez desejar a você um bom trabalho, um bom dia, e quiçá um dia, até o final desse ano, a gente possa estar juntos, que é meu vizinho, mas eu não pude ainda ir para lá. Bom dia, Érica, é um prazer tê-la aqui e tê-lo aqui, e sempre que precisar, esse espaço está à sua disposição. Tá bom? Um abraço, bom trabalho, bom dia. Obrigado, grande programa, e evidentemente que a gente espera ter colaborado com a população para todo mundo. Muito obrigado. A gente tem sentido pelo carinho e pelo condicionamento das nossas linhas. A você que participou, obrigado pelo carinho, mas não sai daí não, vou para o intervalo e volto já. Já tem muita coisa ainda aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio, porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.
Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo. E olha, gente, sem perder tempo, nós vamos agora direto ao vivo com o nosso querido Viderlan Araújo, porque hoje, gente, é o Dia Mundial Sem Carro. E para celebrar a data que acontece na Semana Nacional de Trânsito, está sendo realizada hoje uma série de atividades para conscientizar os motoristas sobre o uso consciente deste meio de transporte. Viderlan Araújo e Valdemir Soares estão nesse exato momento ao vivo aqui, ó, juntinho de mim aqui, ó, mostrando aí as ações que ocorrem agora nesta manhã. Viderlan Araújo, você tem prioridade. Hoje é o Dia Sem Carro, o Dia Mundial Sem Carro. Tem carros circulando por aí, Viderlan? Muito bom dia. Um abraço para você, Wilson Júnior. Bom dia. Estamos nos aproximando do meio-dia e tem carros circulando sim, até porque o espaço é de convívio e dá para todos. Carros, ônibus, bicicleta, pedestres, todos reunidos aqui no início da deputada José Lages, nas proximidades aqui da Orla de Ponta Verde. Nós vamos conversar com a Juliana Normandi, ela que é diretora de Educação do Trânsito da SMTT, vai explicar para a gente o motivo de ação, dessa ação que acaba sendo uma ação mais voltada para a conscientização da nossa população. Bom dia. Bom dia. Exatamente isso. Esse ano nós estamos também, no meio da Semana Nacional de Trânsito. E o tema esse ano é Seja Você a Mudança no Trânsito, ok? Então, diante disso, no Dia Mundial Sem Carro, nós tivemos essa grande ideia de fechar uma rua, para mostrar para as pessoas que esse espaço aqui é um espaço público e ele tem que ser compartilhado. Quando a gente olha para uma via, a gente imagina que aquele espaço é do carro, mas isso não é verdade. O espaço não é do carro. As ruas, elas são públicas, são vias públicas. Então as ruas é para todo mundo. É para o pedestre, é para o ciclista, é para o carro e para quem quiser mais está fazendo uso dela. Então esse objetivo nós estamos conseguindo hoje. Você vê que num único espaço estamos conseguindo fazer com que trafegue pedestres, fazendo umas ações aqui. E o engraçado é a quantidade de gente que adere a essas ações, Quantidade de gente que adere ao Dia Mundial Sem Carro. No final da tarde vai ter essa ação aqui? Até o final da tarde vai ter essa ação e ela vai renovando. À tarde teremos outras atrações aqui também. Então de manhã veio um pessoal, à tarde outro pessoal, porque o povo, o público quer. As pessoas querem essa mudança. Então eles querem participar desse dia. Vai ter várias apresentações hoje à tarde aqui, Juliana. Vai, continua com apresentações, continuam com outras atividades, continuam com outros órgãos públicos, ou privados também. Temos muitos órgãos privados aqui que estão a favor desse Dia Mundial Sem Carro, a favor da mudança no trânsito. É isso que todo mundo quer mesmo. Pois é, muito obrigado então a Juliana Normandi, ela que é diretora de Educação do Trânsito da SMTT, nessa semana que acaba sendo a Semana Nacional do Trânsito e o Dia Mundial Sem Carro. Então, falar sem carro, tem muitos ciclistas por aqui também, O Bruno de Lucas, por exemplo, que faz parte do grupo Bike Anjo, está aqui também marcando presença e fala como é para nós aí esse espaço, todos os dias, ter que conviver com os condutores nas vias aqui em Maceió. Bom dia. Então, bom dia. O legal é sim ter mais bicicletas nas ruas. O convívio não é um convívio legal. Os motoristas acham que assim, a rua foi feita para o carro, a rua não foi feita para os pedestres, nem para os ciclistas. E como a Juliana mesmo falou, a rua tem que ser compartilhada entre pedestres, entre ciclistas e entre motoristas. Isso é muito legal, a gente conviver num trânsito com mais amor, um trânsito sem violência. Isso é o que é legal. Eu sair de casa e voltar para casa sem ter problema algum. Você veio com um grupo de quantas pessoas para cá? Então, hoje a gente fez um protesto, Dia Mundial Sem Carro, e aí a gente fizemos alguns carros na bicicleta e a gente descemos de Fernandes Lima até a deputada José Lages. Importante esse tipo de ação. Até o final do dia, vocês marcando presença aqui nessa movimentação na deputada José Lages. Sim, a gente está com o pessoal ali fazendo panfletagem, orientando os motoristas a respeitar o Código de Trânsito 201, que é passar 1,5 m do ciclista, não ameaçar o ciclista, porque ele também é uma vida. Do mesmo jeito que você sai de casa com o seu carro e quer chegar em casa para ver sua família, aquele mesmo trabalhador que sai todos os dias, ele também quer retornar à sua casa e ver sua família. Pois é, Wilson Júnior, esse é o panorama aqui direto da deputada José Lages, entre a Ponta Verde e Jatiuca, o início aqui da avenida, onde há essa movimentação até às 17 horas, pelo menos metade aqui da Avenida Deputado José Lages estará, pelo menos, sendo ocupada por fiscais da SMTT, membros da Prefeitura Municipal de Maceió, ciclistas, nesse dia tão importante que é o Dia Mundial Sem Carro. Você aí, já fez o seu papel hoje, Wilson? Deixou o
carrinho em casa e foi pedalando para os estúdios da TV Marcanal 25, porque o meu papel eu já fiz. E chego daqui a pouco aí também de bicicleta pedalando para você ver. Um abraço, Wilson. Imagem de Flávio Santos. Segue você aí nos estúdios. Muito bem, mas imagens do nosso querido Flávio Santos, Videlan Araújo. Aliás, Videlan, você vem fazendo esse papel há muito tempo, com muita maestria, pedalando aí, mantendo aí, inclusive, aí a sua saúde e fazendo o seu papel literalmente todos os dias. Parabéns a você. Hoje, confesso a você que por conta dos compromissos eu não pude fazer o meu papel de bicicleta, mas estou devendo, inclusive, fazer isso, que é importante, cada um fazer aí um dia para a gente economizar combustível, economizar, melhorar a saúde para pedalar, mas mantendo também essas tradições. Vocês comentaram aí com a Juliana e esse jovem que disse aí, esse convívio de todos harmonicamente, porque cada um tem o seu objetivo, é chegar no seu destino, seja de que forma for. E quanto mais decente for, que é o caso da bicicleta, que não polui e ainda dá nossa motivação, não é, de saúde e tudo mais, melhor ainda. Espero que um dia a gente consiga chegar num consenso em que todos respeitem cada um na sua opção. Parabéns, Videlan, por você ser um grande ciclista aí, fantástico, mantendo aí a sua postura e o seu corpício fantástico aí. Parabéns a você e um abraço ao Flávio Santos. Obrigado aí pelo seu ao vivo espetacular. Dê um abraço em todos aí, na Juliana e a todos que fazem aí essa ação fantástica na Deputada Zé Lages. Pois é, importante, a gente encontra várias pessoas que estão indo se deslocar para o trabalho aqui próximo de bicicleta, de motocicleta, de automóvel, uns vão de skates, outros vão de patins, é verdade. Então é muito legal. O importante é que a gente consiga ter esse convívio aí, muito tranquilo, harmonioso, sem agressividade de um por ser maior, por estar mais pesado, acabar espremendo o outro ou criando um problema, tá bom? O importante é que todo mundo consiga conviver em harmonia e sem problemas. Muito bem. Parabéns, então, a essa iniciativa da Prefeitura que traz aí essa reflexão a todos nós maceioenses, tá bom? Ali, deu uma palma aqui tão forte que até abriu o meu punho aqui da camisa, tá bom? Por hoje é só. Acabou por hoje. Obrigado a vocês pelo grande carinho da audiência, não é? E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10h30 até o meio-dia, com as notícias quentíssimas do Fenômeno A Vez do Povo. E você já sabe, calma, Deus, você já sabe. Se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.